E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do canal Vida de Advogado, abrindo o mês, a primeira live desse mês que é muito especial para nós advogados, né? É o mês dos advogados, dia 11 de agosto é o dia do advogado. Então, a gente vai começar esta primeira live do mês falando de um assunto bem bacana e, por que não dizer, o mais importante. Pelo menos é o que eu entendo, né? Esse assunto, essa matéria, na minha opinião, é a mais importante da faculdade, que é direito constitucional. Então, para falar sobre direito constitucional, eu convidei um colega, que ele é lá do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Rio das Ostras. É isso mesmo? É Rio das Ostras. E ele é especialista em direito constitucional, ele é presidente da Comissão de Direito Constitucional e da OAB Jovem, lá de Rio das Ostras. E ele também é coprodutor de um curso Gabaritando Direito Constitucional, que depois dessa live eu vou divulgar para ele lá no grupo da página do Facebook, do Vida de Advogado, e nos grupos do WhatsApp também. Daí vocês choram lá com ele, um desconto aí para quem é fã aqui do Vida de Advogado, tenta lá um desconto com ele. E eu fiz uma live com o Caio já faz um tempinho, sobre o Vida de Advogado, e agora ele é meu convidado aqui da página para abrir os trabalhos do mês de agosto falando sobre direito constitucional. E eu queria lembrar vocês que no dia 11, próxima terça-feira, às 7 horas da noite, vai ter a live especial do Dia do Advogado. Então participa. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas pessoas que estão entrando aqui e chamá-las para participar da live junto comigo. E daí, se você estiver assistindo a live, você vai poder falar um pouquinho sobre a sua vida de advogado. E também, se você não tiver a fim de falar da sua vida de advogado, você vai dar um oi pro pessoal ou não aceita entrar, enfim. Mas o meu convidado da live do dia 11 de agosto serão vocês. Então, eu vou escolher aqui de forma aleatória alguém para participar comigo. Deixa eu chamar o Caio aqui, vamos ver se ele já está conectado. Só um minutinho, pessoal. Enquanto eu chamo o Caio, vocês podem ir apertando no coraçãozinho, no aviãozinho aí, vai chamando o pessoal para participar da live. Só um minuto, vou chamar o Caio. O Caio entrar aqui, daí a gente começa. Olá, excelentíssimo senhor doutor Rogério Gimenez, tudo bem? Olá, excelentíssimo é o nobre colega, né? Tipo, imagina, eu estou honrado Quem? aqui, presidente de uma comissão tão importante, Comissão de Direito Constitucional, Comissão da Jovem Advocacia, né? Eu sou só o Rogério do Vida de Advogado. Só Só. é muita humildade, gente, é muita humildade. Então, muito obrigado, Caio. Eu já fiz uma explanação aí para o pessoal, já falei um pouquinho sobre você. Mas pode, agora a palavra é sua, pode se apresentar aí para o pessoal, e daí a gente começa a fazer a nossa live. Fica à Bacana. vontade. Então, pessoal, em primeiro lugar, boa noite a todos. E desculpem aí pelo pequeno atraso, né? Tô saindo de uma reunião correndo para vir para cá, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Aqui estamos. Eu me chamo Caio Duarte, tenho 28 anos, sou advogado, noivo de uma menina linda, maravilhosa. É, Sou presidente, como o Rogério já adiantou, da OAB Jovem, da minha subseção aqui da minha cidade, que é Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e também sou presidente da Comissão de Direito Constitucional, dessa mesma subseção. Eu também sou membro da Comissão de Direito Constitucional da Associação Brasileira dos Advogados, né, do Rio de Janeiro, que é um trabalho bem bacana também, que a gente realiza no Instagram, é, divulgando o conhecimento do direito constitucional, o que muito me agrada, né? E é isso aí, né? Estou na militância, estou nessa louca selva chamada advocacia, nessa aventura.
desde abril de 2016, mais ou menos, que foi quando minha carteira saiu, né? E aí estamos, gente, né? Desde então, e trabalhando, né, na advocacia, e não há muito tempo quanto dando aula. A aula realmente entrou num período um pouco diferente, né, na minha vida, foi numa oportunidade única e bem diferente que ocorreu. Estou dando aula há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano e um mês aí mais ou menos que eu comecei a dar aula, e terminando a especialização em Direito Constitucional. Estou me tornando, felizmente, especialista em Direito Constitucional, que é a paixão da minha vida. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Por que a matéria direito constitucional? Por que que você não escolheu, sei lá, civil, processo civil, penal? Escolheu justo a mais complexa, digamos assim. Ah, isso é interessante de falar, porque assim, quando eu estava me formando, né, eu conversava com as pessoas próximas de mim, meus colegas de faculdade, meus professores, que eu não sabia no que me especializar. Falei, gente, o que que eu faço agora? Porque eu comecei a faculdade, eu me apaixonei por introdução ao direito, né? Mas introdução ao direito é algo, como o nome já diz, né, bem introdutório, tem um pouco de cada matéria. Aí eu fui estudando, falei, nossa, gostei muito de penal. Aí quando foi avançando, falei, não, agora eu estou gostando mais de civil. Aí comecei a aula de tributário, não, tributário também é legal. O administrativo. Aí ficou naquela, né, Caio? Você não vai gostar de tudo? Como assim? Então, eu acabei tomando a decisão de me especializar naquilo que englobaria um pouco de cada um. Seria uma matéria um pouco mais completa. Não que outras sejam matérias incompletas, né? Mas dá para entender. Uma que engloba todas as outras também, né? Já que eu gostava de todas e tinha essa dificuldade de escolher. Aí foi assim, realmente foi assim, foi arriscando, né? Falei, vou me especializar em constitucional, que engloba um pouco de cada. E aconteceu. E, o Caio, eu tô lembrando aqui que tem um ministro do STF, ele não é mais ministro, eu acho que é o. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele acho que não, acho que é Aires Brito. Você deve. Não me é estranho. É. O, Não me é o estranho. Aires Brito. Vou falhar aqui, mas Se não for o Aires Brito, é aquele que tem o nome de passarinho, enfim. Ele anda com a Constituição embaixo do braço. E tudo que você pergunta para ele, ou tudo que ele vai explicar para alguém, ele justifica com alguma passagem da Constituição. Eu acho o máximo. Ele é a Constituição em pessoa. E você já leu a Constituição inteira? Já sabe ela, decora e salteado? olha, isso é muito legal. Eu acho bem legal, assim, nós como constitucionalistas, eu acho que a gente realmente tem que passar isso. Nós temos que ser personificação da Constituição mesmo. Isso é muito legal. Eu já vi, né, todos os artigos da Constituição, certamente. Não decorei todos, claro, mas a gente consegue, com o tempo, ir memorizando alguns artigos, né? Mas, toda sorte, a Constituição está sempre comigo. Agora, eu estou com ela aqui com o Vai de Metro. Eu tenho essa missão, assim, eu saio de casa, né? O que eu não posso estar sem? Eu posso até estar sem, mas se eu tiver sem, é porque eu falhei. Eu deveria estar com essas coisas, né? Sempre que eu saio de casa para o trabalho, para onde for, né? Constituição, né? E Bíblia, né? Eu sou católico, né? Católico apostólico romano. Então, Bíblia e Constituição tem que estar sempre comigo. E se eu sair, esqueci Bíblia, esqueci Constituição, é porque eu falhei, eu errei. Aí eu boto meta para o próximo dia. Eu vou sair com Constituição, vou sair com Bíblia. Eu ainda não consegui, né, adquirir, por falta de oportunidade mesmo, de parar para fazer isso. Adquirir a Constituição de bolso, né? É, Uma versão mais simples que é só a Constituição, para ser mais simples de andar comigo. Mas, de toda sorte, ó, que esse Vadmecum, eu estou aqui no escritório, né? Dá para vocês verem, essa aí mesmo. Mas esse Vadmecum, ele não fica no escritório, não. Eu levo ele para onde eu vou mesmo, né? Então, a Constituição está aqui e assim a gente vai. nossa, é praticamente fazer aula de musculação diária, carregar esse peso aí. É bom, ó. Ô, Melhor Caio, ainda, fazer exercício. dá um panorama para a gente, qual a importância, eu acho interessante falar isso, porque infelizmente tem muitos advogados, muitos colegas que, apesar de terem estudado a Constituição na faculdade, eles esquecem dos princípios básicos que existem nela. Então, dá um panorama geral para o pessoal da importância da Constituição Federal e o que a gente encontra lá dentro dela. Interessante, bastante interessante. Então, gente, até, assim, sinceramente, vou até falar para vocês, né?
a gente não tem nada ensaiado não, tá? É. Então tudo que sair daqui tá improvisado, tá na maior possível espontaneidade. Então a Constituição, essa pergunta é incrível, porque a Constituição ela tem uma importância ímpar. O que pode diferenciar? Pode não. O que diferencia um profissional, independentemente de sua atuação, é o conhecimento da Constituição. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, um advogado trabalhista, vamos pegar um advogado trabalhista, que é algo que, por exemplo, eu não faço na prática, eu não tenho a vivência trabalhista, né, da prática, eu não advogo na área trabalhista, raramente isso acontece comigo. O trabalhista, os direitos sociais na Constituição, dão uma importância tão grande a direitos do trabalho que 90% dos artigos da Constituição que falam sobre direitos sociais falam sobre direitos do trabalho. Né? Se vocês olharem ali, a partir do artigo 6º, onde fala de direitos sociais, o artigo 6º, basicamente, na Constituição, dá uma pincelada do que são direitos sociais, e dali em diante, quase que só dá trabalhista, direitos sociais. Então, que diferença faz um profissional que atua ali, por exemplo, no direito do trabalho, saber o que a Constituição fala a respeito do direito do trabalho? No direito de família, o que a Constituição fala sobre família? O que a Constituição dá como importância da família? Tudo mais. Direito criminal nem se fala. Né? O direito de ir e vir, o habeas corpus, que é algo que todo criminalista deve saber, deve conhecer. Então, a Constituição é de uma extrema importância. Conhecimento de todos. Ali está a base de tudo. Eu sei que ultimamente está aparecendo muita brincadeirinha, o pessoal fazendo, é a nova pirâmide de Kelsen, né? Engenheiro civil, STF e tudo mais. Eu acho legal, assim, é uma brincadeira válida, né? Mas lembremos que, assim, na teoria, a Constituição continua acima. Então é muito interessante a gente saber aquilo que vai ser, independentemente da sua área de especialização, atuação na advocacia, lecionar, se você dá aula e tudo mais, a Constituição é a base para você. Então, partir dessa base é fundamental e faz a diferença num profissional. Maravilha. Foi bom você ter falado que, assim, gente, eu falei com o Caio mais cedo e eu falei, Caio, eu não vou fazer nenhum roteiro, nenhum script. E as perguntas desse estão jeito. indo ali na hora. Então, não está nada ensaiado aqui. E, Caio, se eu, por um acaso, te fazer alguma pergunta que você não sabe, é só você falar que não sabe e não precisa responder, tá? Mas eu acho... Não, sem problema. Mas eu acho que agora eu vou te complicar um pouquinho. Ih, rapaz, olha lá, hein? A Constituição, ela começa com um negocinho chamado preâmbulo, né? Eu já tive uma aula, eu lembro que eu fiz um cursinho no Damásio e eu tive uma aula inteirinha e o professor ficou a aula inteira falando do preâmbulo. Não sei se dá para ver por causa da luz, mas é só um textinho bem curto. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte... Vou abrir o meu aqui também para acompanhar. Tá. O que eu queria te fazer a pergunta é a seguinte, como você é um cara religioso também, né? Então eu vou te fazer a pergunta. Tá ótimo, pode mandar. Todo mundo sabe que o Estado é laico, ou seja, o Estado tem religião. O Estado não tem religião, por que no preâmbulo da Constituição está escrito o seguinte? Eu não vou ler tudo, eu só vou ler o final, né? Tá só assim, ó, nós, representantes do povo brasileiro, eu vou ler, vai. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Esse sem preconceitos é bárbaro. Eu acho que muita gente não leu. Fundada e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, e daí aqui que entra, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então a pergunta é, se o Estado é laico, ou seja, não tem religião, né? Por que disso aqui no preâmbulo? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, fica realmente difícil a gente dizer assim, qual é a intenção do poder constituinte originário? Por que o poder constituinte originário fez isso? No que eles pensaram? Isso aí realmente é difícil responder, né? Não tem como invadir a mente, né? E saber por que eles colocaram. A questão é que, quando você falou, você que é um cara religioso, vou aproveitar e perguntar, eu já saquei, né? A pergunta vai vir sobre a proteção de Deus.
Interessante. Então, vamos lá. Onde que a gente vê claramente a laicidade do Estado dentro da Constituição? A gente vê, eu cheguei a abrir aqui, ó, enquanto você foi começando a fazer a pergunta, a gente vê especificamente no artigo 19. A partir do artigo 18, a gente fala da organização político-administrativa do Estado. E no artigo 19, a Constituição já entra falando, opa, Estado é laico. Tudo bem, não nessas palavras, né? Ele coloca que é vedado ao Estado, né? Os entes federativos, né? Estabelecer cultos religiosos. Em outras palavras, resumindo aqui, não existe a religião, o culto religioso oficial do Estado, né? Paralelo a isso, o preâmbulo não tem poder normativo. Isso é importante a gente mencionar. Então, as decisões não podem ser baseadas no que diz o preâmbulo. Porque o preâmbulo, ele é uma carta introdutória, basicamente isso, né? Eu explico para meus alunos, na primeira aula de constitucional, ou em uma das primeiras, né? Que o preâmbulo, ele basicamente você abre uma lei, né? Vai lá no site do Planalto e abre qualquer lei. Aí ali tem, né? Essa lei institui isso, isso, aquilo. Porque quando você vai entrar no ramo de uma lei, na vida de uma lei, no maravilhoso mundo daquela lei, principalmente a Constituição, que é a lei acima de todas as leis, a lei maior, né? É um dos apelidos dela. Você tem que entender onde você está, em que mundo você está. É como se você tivesse ali uma introdução. O que está acontecendo ali? O que você vai ler a partir dali? Então, se você abrir a Lei 8.906, por exemplo, vai estar escrito ali, né, no site do Planalto. Essa lei estabelece o Estatuto da Advocacia. Então, ali você já sabe, opa, agora eu já sei. No preâmbulo, eu sinceramente não sei por que o poder constituinte originário decidiu se estender tanto. Né? A minha teoria é de fato o quê? Como nós temos uma Constituição, vinda posteriormente a um período ditatorial, a um período não democrático. A preocupação era muito grande de agradar a gregos e troianos. Né? Então isso aconteceu, né? Sem preconceito, sob a proteção de Deus. E todo mundo fica feliz. Né? Todas as pessoas estão felizes ali, englobou todo mundo. Isso resumindo, né? O preâmbulo vai, se estende, se estende. Mas fé Estado laico, né? Indo diretamente à pergunta. Isso realmente vai divergir a respeito de doutrina, cada constitucionalista vai pensar de uma maneira. Eu vou dar aqui a minha posição, tá legal? Até hoje, as pessoas que pensam o contrário, com todo respeito a eles, né? Não me convenceram ainda. Né? O que acontece? Uma vez que o STF já decidiu que o preâmbulo não tem poder normativo, ou seja, ele não é ali uma das normas. Né? A Constituição vai se dividir em preâmbulo, corpo e ADCT, que a gente pode falar depois da ADCT também, se for o caso. Aqui o nosso foco é o preâmbulo. Como o preâmbulo não tem poder normativo, ele não vai ferir laicidade do Estado. E, principalmente, quando a gente analisa, lê com atenção o preâmbulo e lê com atenção o artigo 19, na minha opinião, o artigo 19 não está sendo ferido, né? A não ser que o preâmbulo colocasse sob a proteção de Deus, de acordo com a doutrina social da Igreja Católica. Aí poderíamos pensar, ou o Estado é laico, né? Ou ele está dentro da doutrina social da Igreja Católica. De acordo com as normas definidas no budismo. Aí sim, porque nós colocaríamos o artigo 19 em confronto com o preâmbulo. Uma vez que a gente está colocando sob a proteção de Deus e coloca no artigo 19 a laicidade do Estado, que o Estado não pode ter o seu culto oficial, né? Ele tem que deixar a encargo das pessoas escolher o próprio culto que vão seguir, se vão seguir algum culto, né? Porque existe a liberdade também de não acreditar no Brasil. Então, na minha opinião, o preâmbulo não está sendo violado, não viola a laicidade do Estado. Agora, por que colocaram ali? Eu, sinceramente, acho que assim, foi para agradar gregos e troianos. A preocupação da época era essa. Sim. Até se você está assim, vendo hoje, pensando, eu faço parte de uma das minorias, que bonitinho, sem preconceito, que legal. Ou você está falando assim, eu sou cristão, que legal, eles botaram Deus ali. Desculpa, então, ferir os sentimentos de vocês, mas na minha opinião, eles só colocaram para agradar gregos e troianos. Não teve, assim, intenções maravilhosas, mas realmente é suposição, né? Deixando claro, isso aí não é uma posição, é uma suposição minha. Entendi. E eu não posso nem aqui complementar, porque apesar de ter tido uma aula inteirinha sobre isso, já faz um tempinho e eu não me recordo o que o professor explicou naquela aula. Eu só lembro que o professor chamava Cássio e ele era bem bravo. Mas eu não lembro agora. Depois eu posso até procurar no meu material de estudo, daí se eu achar, eu coloco depois para o pessoal. Bacana. Você falou que a Constituição se divide em 3 partes, é isso?
Sim, de acordo com a maior parte da doutrina, sim. Claro, né, que no direito tudo muda de acordo com quem está falando, de acordo com o pensador, mas na maioria da doutrina, E sim. para os seus alunos, como que você explica essa divisão? Explica um pouquinho para a gente essa divisão que a Constituição faz aqui, dos capítulos dela. Então, a maioria das vezes que eu estou dando aula, grande maioria das vezes, eu estou dando aula para pessoas que são leigas do direito. Então, eu começo bem devagar, né? Eu começo explicando o que é lei, como se ler uma lei, o que é caput, o que é parágrafo, o que é inciso, o que é a linha. Eu vou daquele jeito. A maioria das vezes a pessoa não teve contato nenhum, porque meu maior público hoje é concurseiro. É concurseiro de fato, né? Claro que quando o cara já é um concurseiro já com tempo de estrada, ele já entende isso. Então, eu coloco para o aluno essa didática exatamente dessa maneira. Eu coloco as partes da Constituição. E toda a minha aula é com base em tópicos. Eu sempre costumo trabalhar com tópicos para facilitar. Eu tenho o seguinte objetivo, é uma meta. Aluno meu não pode estar dentro de sala de aula, ou diante de mim, né, no caso de aula particular, que eu dou também, perdido. Ele tem que saber onde ele está, principalmente por ser uma matéria nova. Então, quando eu chego nessa parte para falar da Constituição em si para o aluno, eu faço um trabalho dessa maneira. Eu coloco lá a divisão da Constituição. E essas três que eu sou da parte da doutrina que defende essa... Talvez divisão não seja o nome certo, né? Mas são as partes da Constituição. Nós temos o preâmbulo, temos o corpo e temos a ADCT. E aí eu vou explicando um por um. Faço uma introdução ao preâmbulo, né? O preâmbulo, a questão mais contraditória dele é basicamente o que a gente acabou de conversar aqui, Rogério. A primeira pergunta que você fez, né? Sobre a proteção de Deus versus a laicidade do Estado. Está sendo ferido? Aí eu coloco para o aluno a minha posição e coloco a ele que essa é a minha posição, né? Que é sempre importante ele pesquisar, estudar, ver quais são as posições. Sempre que a posição é contraditória, eu costumo colocar isso para alunos, né? Olha, isso aqui, existe uma divergência doutrinária e eu, Caio, penso dessa maneira, né? E então é mais ou menos isso. Depois eu vou para a parte do corpo e coloco, né? Aqui estão as normas e tudo mais. Algumas normas são originárias, outras são derivadas, porque o poder constituinte, geralmente quando eu chego nessa parte, eu já dei aula sobre poder constituinte. Aí falo, ó, porque o poder constituinte derivado fez alterações e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E a ADCT, que para mim, né, isso aí realmente é uma questão bem individual, é opinião minha. A ADCT é a parte mais curiosa de se lecionar nessa aula, porque talvez a que as pessoas menos conheçam. A maioria das pessoas já ouviu falar do preâmbulo, a discussão sobre ferir laicidade do Estado ou não, o corpo da Constituição, enfim, né? As pessoas por si só já conhecem o corpo, claro. A ADCT tem muitas pessoas que quando chegam na primeira aula de constitucional não conhecem. Aí eu tenho que explicar, né, que são disposições transitórias. As primeiras trabalhavam a transição da Constituição de 67 para a de 88, né? Mas até hoje nós temos alteração na DCT, que são as normas transitórias, aquelas de caráter transitório, né? Que a gente não imagina. A mais polêmica de todas, né? A PEC do teto de gastos, por exemplo. Eu sempre dou esse exemplo para os alunos, né? Foi uma alteração na Constituição, tanto que foi uma PEC, né? Alterar a Constituição, projeto de emenda na Constituição, mas alterou artigos transitórios, alterou a ADCT, não alterou o corpo da Constituição em si, né? E aí a gente vai conseguindo fazer essa diferenciação para o aluno entender cada parte da Constituição. É live, gente. Tipo, sempre vai travar a live, não tem jeito. Né, Caio? Tipo, e no meu ouvir, Eu estou conseguindo te ouvir sim, mas hoje até que está travando um pouco. de constitucional que eu usava para estudar quando eu estudava. Eu estava olhando se tem alguma coisa no preâmbulo deles. Deve conhecer esse livro aqui também. Com certeza. É muito bom esse livro. Com Mas, toda o Caio, certeza. eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma. Não é uma dúvida, mas é um meio controversa e tem a ver com o momento atual que a gente vive. Por exemplo, a gente tem o presidente da República que fez lá um decreto falando que não é obrigatório o uso de máscaras em escolas, Uhum. locais públicos, etc, etc. Daí a gente tem o decreto do governador
que fala que tem que usar. Daí vem o prefeito de uma cidade e fala, não, aqui ninguém precisa usar nada. E aí, qual é que deve seguir? Tipo, quem é que manda? Manda o presidente, manda o governador, manda o prefeito, né? Tipo, como que fica essa situação? Quem manda mais? Né? Dá uma explicada isso pra gente. Rogério, excelente pergunta. O que acontece? Essa situação é muito controversa, está gerando debates entre nós até hoje. Meu TCC na pós-graduação, eu estou debatendo basicamente isso, porque é uma questão realmente um pouco controversa. A gente está encontrando muitos poréns. Eu diria que além de algumas, são muitos poréns. Mas eu vou tentar colocar de uma maneira bem resumida. E colocar as diversas correntes, como eu faço com meus alunos, né? Vou colocar todas as correntes para os doutores formularem a própria opinião. Vamos lá, nós temos na Constituição, já que eu falei, né, a partir do artigo 18 nós temos a organização do Estado, vou continuar nesse campo então. A partir do artigo 18, né, nós temos essa organização, e dentro desse campo de organização do Estado, nós temos as competências legislativas. Competência privativa, competência comum, competência concorrente, compete à União. Então, o que nós temos? Por exemplo, no artigo 21, competência da União. Aí nós temos, estou até com a Bíblia foi ótima, né? Estou até com o Vadinécum aqui aberta, né? Estou até com a Constituição aqui aberta, exatamente para não me deixar mentir. Artigo 21, compete à União. Artigo 22, compete privativamente à União. Artigo 23, competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. Artigo 24, competência concorrente de União, Estado, Distrito Federal. E aí muitos professores falam o seguinte: como o município não está aqui, não tem competência concorrente do município. Eu discordo, já vou falar para vocês por quê, né? Eu faço parte de uma corrente que defende que o município também está dentro da competência legislativa concorrente. Então, vamos lá. Como que funciona isso, gente? A primeira aula de competência, o aluno sai de lá doido. Meu Deus, mas compete um monte de coisa, um monte de gente. Então, vamos lá, com calma. Quando a Constituição diz compete à União, compete privativamente à União, ela normalmente está nos falando sobre atos administrativos da União. Compete à União. Então, ali vão ter atos administrativos, são atos relacionados à administração pública. Quando eles falam, no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, aí, de fato, não é uma competência apenas de atos administrativos. É daqueles atos que a União pode legislar sobre, né? É uma situação totalmente diferente. Aí a gente vem para o artigo 23, é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e município. Aqui estamos falando de competência também de atos administrativos, atos da administração pública, e muito interessa aqueles estudantes aí, concurseiros do direito administrativo também. Aí, artigo 24, compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, tá legal? Como funciona isso, então? Como eu já falei, 21 e 23 está falando basicamente de atos da administração pública. 22 e 24 está falando de legislação, aquelas matérias que poderão ser legisladas, exclusivo da União. Ponto, acabou. Artigo 24 fala competência concorrente. Como funciona, então, a questão de competência concorrente para legislar? Todos os entes federativos podem legislar. Aí, o que diz o caput do artigo 24? Compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre... A pessoa fala assim, então o município está fora. Como eu falei antes, né, que eu ia falar sobre isso, pois é, a hora chegou. Na minha visão, de acordo com o artigo 30 da Constituição fala, compete aos municípios, e o inciso 1 fala, legislar sobre assuntos de interesse local. E o inciso 2 fala, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, de acordo com o artigo 30, na minha opinião, e mais incisos, né? Mas eu vou meter esses dois aqui agora. É o que interessa para nós agora. Na minha opinião, eles também estão dentro da competência concorrente. Mas na competência concorrente, todos os entes federativos podem legislar, mas a União baixa as normas gerais. Então, tem que seguir normas gerais a princípio. A decisão do STF, né, foi de colocar
todos os entes federativos com uma certa, talvez eu vou usar aqui uma palavra errada, mas uma certa soberania, que a gente não está acostumado a ver. Então, fugiu realmente da regra da Constituição. Aí, reparem, eu não estou aqui exatamente criticando a posição do STF de tomar essa decisão. Até porque nós vivemos, não é estado de exceção, importante. O estado de exceção exige esse reconhecimento de maneira totalmente formal. A nossa Constituição exige isso. Isso não aconteceu aqui. Mas, se nós não estamos num estado de exceção, estamos vivendo num período excepcional de nossas vidas. Quer dizer que nesse período não há que se falar em Constituição? Não, pelo amor de Deus, gente. Não diz... Teve uma colega que falou isso para mim uma vez. Não, num tempo como esse não há que se falar em Constituição. Eu fiquei doido, gente. Assim, eu quase dei um ataque ali. Não, não é isso. Mas temos que analisar as situações de forma particular. E o que o STF decidiu? Que realmente cada ente federativo poderia olhar de mais de perto o anseio da sua população. Né? A União, o presidente da República, não conseguiria olhar de maneira tão precisa, por exemplo, para Rio das Ostras. Né? Então, nisso se baseou o STF. Mas, de fato, dentro da Constituição, é algo bem inovador, porque o artigo 22 fala da competência privativa da União legislar sobre, e o artigo 24 fala da competência concorrente. Nos artigos seguintes, a gente vê o que é competência do Estado legislar. Basicamente o que sobra, né? Basicamente o que não é de competência da União. A Constituição fala basicamente isso. Então ali a gente está vendo pela primeira vez uma competência comum legislativa. O que deu uma briga, Rogério, recentemente, relativamente recente? O presidente da República realiza um decreto onde ele diz que academias e salões de beleza são atividades essenciais. Aí os governadores falam, nós não vamos seguir isso. Aqui, como o STF já decidiu pela nossa autonomia, nós não vamos decretar isso aqui como atividade essencial, vão continuar fechadas. Aí o presidente foi e mencionou, olha, se vocês entendem assim, vocês têm que tomar as medidas adequadas, né? A DPF, a competência concorrente. Mas, assim, não vou dizer, embora, claro, críticas sempre aparecem ao presidente da República, como todo presidente que passar por lá em questão constitucional. Eu fico de olho, eu não deixo passar nada. Né? Ali, ele tinha um fundamento na sua reclamação? Tinha, mas, de certa forma, o STF decidiu pela competência comum dos entes federativos. Então, embora ele tivesse ali uma base constitucional, sim, provavelmente ele foi bem assessorado para fazer essa reclamação, a decisão do STF ia contrária a isso. Então, assim, realmente é uma confusão que nós estamos vivendo agora. E só para não ficar em cima do muro, Caio, qual é a sua posição? A minha posição é a seguinte, não existe na Constituição essa competência comum legislativa. A competência comum de União, Estado, Distrito Federal, município, é uma competência para atos da administração pública. Mas, como vivemos um período excepcional de nossa vida, poderemos sim admitir, né? Com esse destaque na decisão. E o STF destaca isso na sua decisão. Fala assim. Então, assim, o que está valendo hoje, Rogério? Por fim, né? É a sua pergunta, né? Resposta, enfim. Está valendo o que o STF decidiu. Até segunda ordem, até a mudança disso, né? O ente federativo tem a sua competência. É claro que, se você se sente prejudicado, você pode tomar as suas medidas cabíveis. Eu vou dar aqui um exemplo agora. Ação popular, um remédio constitucional. Você acha que o seu prefeito, por exemplo, está tomando medidas, liberou tudo. O prefeito foi lá e votou um decreto. Acabou a quarentena, todo mundo pode sair sem máscara, pode fazer tudo na rua, pode ir na praia, tudo mais. E você pensar, pô, peraí, mas os números aqui na minha cidade ainda estão altos. Você pode impetrar a ação popular. Tudo bem. E você toma a medida cabível e tudo mais. Enfim, são infinitas possibilidades jurídicas aí. Mas, a princípio, vale isso que o STF decidiu. O município tem a sua autonomia, o Estado tem a sua autonomia. É discutível, mas é assim que está valendo. Entendi. Na verdade, eu não sei se eu posso ir por esse caminho, mas a gente tem aqui no artigo 23, quando a gente fala que a competência é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a gente tem o inciso 2 que fala cuidar da saúde e assistência pública. Isso. Né? Então, dá para ir para esse caminho. É uma competência comum, né? Cuidar da saúde e assistência pública. E também tem no artigo 24, que é onde fala... Vou até te mostrar aqui, ó.
e sem a gente combinar nada, cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. O artigo 23, o inciso 2 está destacado, tá vendo? Porque eu destaquei isso aqui justamente quando eu estava estudando sobre a decisão do STF. Olha aqui, ó. Exatamente. Uhum. Né? Compete à União, que é a competência concorrente, o inciso 12, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Então, daria para... Sim, sim. Né? Então, Sim, na sim, sim. verdade... O problema desse último inciso que você falou é o seguinte: o artigo 24 fala de competências concorrentes, né? Como Isso. funciona a competência concorrente? A União baixa normas gerais, estados, Distrito Federal e municípios a complementam, de acordo com aquelas normas gerais, né? Então, o que acontece? Dentro desse inciso aqui, o presidente da República teria razão em dizer que ele falou que aquilo ali é atividade essencial, então os outros têm que seguir, entendeu? Porque é ele que dá normas gerais. Então, Então, está mais embasado mesmo no artigo 23, inciso 2. na verdade, o que a gente tem que usar mais é a lógica, né? Tipo, Sim, o bom senso, o bom senso. o bom senso, né? Tipo, se eu sei que usar a máscara, né, em cima do, né, tem que ensinar o povo a usar máscara, que as pessoas ainda não sabem. Eu não sei em Rio das Ostras, aqui em Itu, o que mais você vê é a galera com a máscara aqui, assim, ó, né? Deixa o nariz de Poxa, fora. logo Itu não pode fazer isso, porque Itu, as coisas são gigantes. Então você tem que ter uma máscara gigante, aquela que não, É, né, que cobre todo o rosto e não aquela menor. então, daí a falta de senso das pessoas em Itu também é gigante, entendeu? Esse é o problema. A falta Ó, de gente, foi senso ele que falou, tá? Eu não conheci Tu, ó, pessoal de Tu, beijo, abraço aí, tá? Eu não conheço não, foi ele que falou. é grande aqui. Enfim, é a cidade dos exageros, né? Acontece cada coisa que você não tem ideia. Por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui em Itu e talvez tenha a ver com o constitucional. Ontem saiu uma briga na prefeitura, aqui de Itu, acredita? Saiu uma Acredito. briga, saiu uma briga entre o deputado federal Herculano Passos, que já foi prefeito aqui de Itu, e o prefeito atual, que é o Guilherme Gazola. E por que que saiu essa briga? Porque o senhor Herculano Passos, em meio a uma pandemia, aonde nós estamos, a UTI do Hospital Municipal com 100% de lotação, só tem vaga no hospital de campanha, o senhor Herculano Passos foi levar lá na prefeitura ontem um abaixo-assinado pedindo para abrir, para permitir a realização dos cultos e dos cultos evangélicos e das igrejas, porque Aham. aqui não pode, tá fechado, né? Então, ele foi Sim, lá com aqui também tá. ele foi lá protocolar um abaixo-assinado pedindo a liberação dos cultos. E daí Uhum. saiu uma briga porque o prefeito Guilherme Gazola, então, falou para ele: o que você veio fazer aqui? Você veio pagar os 55 milhões que você foi condenado a devolver para a prefeitura? E os dois quase que saíram na porrada. Mas a minha Ah, pergunta, mas a minha pergunta seria o quê? E no fim, ele acabou fazendo o protocolo desse abaixo-assinado lá embaixo, no setor comum. Mas o que eu queria saber, assim, que poder que teria um abaixo-assinado perante uma determinação do governador, do prefeito, falando que não pode abrir os cultos, não pode abrir a igreja? O que adianta um abaixo-assinado? bem, o abaixo-assinado, ele tem o papel de mostrar a vontade do povo. Se a gente olhar no artigo 14, inciso 3, a gente vai ver, da Constituição, a gente vai ver que a iniciativa popular é uma das formas de se nascer uma lei, um projeto de lei, aquilo que pode se tornar lei posteriormente, né? Acontece que, até mesmo quando a gente está falando de leis no âmbito federal, a gente tem um abaixo-assinado que segue um processo rigorosíssimo, né, para se tornar, então, um projeto de lei, apesar dele nascer da vontade do povo, uma vez que chegou no Congresso Nacional, isso eu estou falando em âmbito federal, já vou chegar no municipal, né, uma vez que ele chegou ali de um abaixo-assinado, cumpriu todos os requisitos e tudo mais, isso não vincula o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional pode votar, simplesmente, a lei não ir para frente.
Quem dirá, então, no âmbito municipal, né? Mesma coisa. Então é aquilo. Pode mostrar, vai mostrar a vontade de um povo, mas não está necessariamente vinculando a Câmara Municipal a acatar. Ainda mais nesse tempo em que vivemos, né? Então o prefeito pode bater ali e dizer, olha, infelizmente, eu não sei como está a situação em Itu, né? Ele, ó, infelizmente, ainda não estamos em condições de reabrir cultos religiosos, em breve nós faremos isso. Ou ele pode falar, ó, vamos abrir com 20% da capacidade, não sei o quê, porque até os shoppings estão recebendo, então nós vamos começar a abrir. Mas é basicamente isso, Rogério. Enfim, né? Vai mostrar ali vontade do povo, o que não necessariamente vai levar a... vai ter que vincular a Câmara Municipal a acatar, principalmente nesse período em que vivemos, né? Apelando para o bom senso. Ô, Caio, Chega. eu fiquei sabendo aí, né? Até falei para o pessoal aqui que você está como coprodutor de um curso chamado Sim, Gabaritando Direito Constitucional. Então, eu queria que sim. você fala aí um pouquinho para o pessoal de onde surgiu essa ideia, como que essa ideia foi implantada, como que o pessoal pode, enfim, como que o pessoal pode achar esse curso, onde que eles acham, se eu quiser comprar, quanto que sai, eu sendo fã do Vida de Advogado tenho um desconto, fala aí pro pessoal. Então, pessoal, a situação é a seguinte, ó. Como que isso aconteceu? Vamos começar do começo, né? Como isso começou? Isso começou com o Fagner Sandes, que é o produtor do curso, entrando em contato comigo e falou, Caio, eu estou pensando aqui em fazer um curso que é bem legal, né? Uma metodologia que eu gosto muito, que é de discutir questões para concurso público. E eu falei com ele me chamou, Caio, você quer fazer isso, né? Você se interessa? Eu falei que me interessava bastante, me coloquei totalmente à disposição, e ele falou, beleza, vamos colocar isso para frente. Aí a gente colocou e saiu, né? Saiu do papel. Hoje já está materializado ali, né? Está na plataforma Hotmart vendendo o curso. São 50 questões comentadas. Qual é o objetivo desse comentário? Não é simplesmente botar uma questão e comentar, é explicar a matéria do direito constitucional de um ponto de vista para concurso público, digamos assim. Então, é uma forma bem objetiva. Por exemplo, a gente pega uma questão, a questão está separada em tópicos. Qual foi a nossa base para fazer esse curso? O edital do concurso para o Tribunal de Justiça, que vai ter agora aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, concurseiros de plantão, né? Está tendo esse concurso aí agora, que está, claro, nas vias por causa de toda essa situação, de ser adiado para 2021, mas o concurso está de pé. Então, a gente utilizou o conteúdo programático pedido no edital como base para montar as questões, baseando ali naquele conteúdo do edital, e colocamos a questão explicando aquela matéria. Por exemplo, a gente pega uma questão sobre eficácia das normas constitucionais. A gente não fala apenas da questão, oi, gente, aqui é uma questão da eficácia, vamos para a questão. Não, a gente dá uma explicação prévia do que é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Então, a gente já chega falando, oi, gente, vamos fazer uma questão de eficácia das normas constitucionais. Nós sabemos que existe eficácia plena, contida e limitada, né? Dependendo de cada situação, ela terá aplicabilidade imediata ou imediata. Como, por exemplo, o artigo tal é isso, o artigo tal é aquilo. Feito isso, estamos amadurecidos, vamos para a questão. Então, é uma maneira muito rápida e muito objetiva de aprender direito constitucional, na teoria e na prática, ao mesmo tempo. Então, realmente, assim, quando o Fagner me convidou, o nome dele é Fagner Sandes, quem puder também, segue ele lá depois no Instagram, que é bem bacana. Ele também dá muitas dicas de direito constitucional e direito trabalhista, ele é professor das duas áreas. E o curso está sendo vendido. Ele está na bio, né, do meu Instagram, para quem puder ir lá acessar e tudo mais. Se eu não me engano agora, ele está no valor de R$ 33,90, né? Ele estava num preço de R$ 19,90 há pouco tempo, promocional. Passou, infelizmente, já. Como eu sou coprodutor, não tenho tanta moral como produtor, né? Mas vou conversar com ele para a gente lançar uma promoção legal para quem é fã do Vida de Advogado. Aí a gente coloca lá, ó, quem for fã do... coloca lá o código Vida de Advogado, coloca o cupom, né? E ganha um desconto. Quem sabe? Eu vou levar essa proposta para ele, bem bacana. Mas esse valor aí é R$ 33,90 o curso todo ou esse valor é mensal? Sim. Não, é o curso todo. todo. São 50 questões comentadas, então é um curso objetivo, é bem objetivo mesmo. Então ele está num valor bem acessível, mesmo, ele é um curso acessível. Mais para frente eu farei outros cursos maiores,
em que eu vou focar em todos os pontos da Constituição, um por um ali para o cara saber tudo de constitucional. Sair dali constitucionalista, né? Mas esse realmente é bem objetivo. É para aprender a fazer constitucional, gabaritar constitucional no concurso público. Esse nem precisa dar desconto para o pessoal do Vida de Advogado. Quando você Não, a gente dá sim, a gente dá sim. Não, quando você for fazer o outro, que é mais completo, daí a gente faz Sim. uma. Porque esse daí, se der desconto, né, nem tem. Tá um preço justo e todo mundo pode pagar R$ 33,90, né? Pode sim. É só deixar de pagar uma pizza, deixar de sair com a pizza namorada, com o namorado, Eu não uma vez, fala, eu não amor, sei vou estudar constitucional hoje. Mas assim, me diz uma coisa. Então, esse curso, ele é específico para um determinado concurso público ou ele pode ser utilizado para outros? Por exemplo, eu vou prestar um concurso para promotor. Esse curso vai servir para mim ou não? Ele só serve para quem vai fazer? Vai sim. Tanto que as questões nós utilizamos em outros cursos também, quando nós montamos outros cursos. Ali, o que a gente usou para o TJ do Rio de Janeiro? O conteúdo programático das questões. Basicamente isso. Agora, a eficácia plena, contida e limitada, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, ela é eficácia plena, contida e limitada no TJ de São Paulo, na promotoria, na Defensoria Pública de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, por aí vai. Entendi. E, Caio, dá uma dica para a gente, né? Eu sempre tive dificuldade para estudar constitucional, principalmente dentro naquela parte de poder constituinte, eu tenho vontade de pegar e sair correndo, né? Ah, não acredito. Nossa, eu... E assim, pegadinha de concurso, eu sou que nem aquele cara, não pode ver uma pegadinha que já quer cair, entendeu? E caem todas. Então, assim, qual dica que você, como professor, daria para a gente, sejam os alunos de direito ou quem está estudando para concurso, enfim, qual dica que você, como professor, daria para o cara gabaritar direito constitucional, além de estudar, claro? Mas assim, eu tenho que ler a Constituição, a lei seca, eu tenho que escrever, fazer resumo, fazer diagrama, sei lá, tipo, fazer questões de exercícios. Qual que é a melhor forma de se estudar? Bem, tudo que você disse mais um pouco, né? Eu nem coloco uma única dica, né? A gente precisa falar mais de uma. Não tem jeito. Primeira dica é você não andar à frente, dar passos maiores do que a perna, né? Então, se você está começando o constitucional agora, é natural que agora, por exemplo, a gente falou aqui de poder constituinte, eficácia plena, competência legislativa, e você ficou meio assim, tá, tudo bem, não tem problema, isso faz parte do processo de aprendizado. Então vá aos poucos, não tem problema nenhum em começar falando, vendo um pouco de ciência política, né? Teoria do Estado, o que é federação, o que é república, e você vai avançando para a Constituição, poder constituinte, princípios fundamentais, direitos individuais, sem problema nenhum, vá dando cada passo para você ficar bem entendido sobre o tema, isso é fundamental, isso é importante, não pular essas etapas, né? Primeiro ponto, primeira dica importante. A segunda dica de fato, eu, por exemplo, isso funciona bem para mim, pode não funcionar tão bem para você, não sei, mas anotar para mim é muito importante. Então, a lei seca é muito importante no concurso público, muitas questões vão cobrar ali exclusivamente a lei seca. Quem aqui já tentou ou já passou por essa fase aí do exame de ordem sabe do que estou falando, realmente é assim, mas isso não se basta. Não se basta. Também tem uma teoria que é importante, tem teorias, tem princípios, que às vezes a Constituição por si só não traz. Então é importante você correr atrás do conteúdo ali também e conciliar isso com a leitura da lei. E como que você consegue materializar aquilo que você aprendeu? Fazendo exercício. Inteira e refaça uma prova com dúvida. Você também precisa lembrar de colocar assim, uma organização bem legal para você estudar. E lembrar que, por exemplo, eu não sei muito de constitucional. Para iniciar, eu preciso de um empurrãozinho.
né? Baseado nisso, você vai decidir se você vai conseguir estudar sozinho, aprender sozinho, ou se você vai precisar contratar algum curso. Aí, por exemplo, Caio, eu não tenho dinheiro para... Claro que você não vai ter a mesma atenção de um cursinho, onde o professor vai ter atenção de tirar a sua dúvida e tudo mais, mas já vai ser uma abertura de caminhos ali, já vai preparando a sua mente, ou vá atrás dos cursos mais acessíveis. Meu curso, por exemplo, está R$ 33,90, se eu não me engano, né? Mais ou menos isso aí, um pouco mais, um pouco menos. Então, tem cursos acessíveis, né? Aí toma essas decisões e vai na fé. Aí só depende de vocês. Maravilha. Eu vou terminando a live, terminando ou amanhã, eu já vou divulgar lá na página para você. E Não, assim, agradeço muito. não, e eu espero que você tenha muito sucesso aí nessa sua empreitada. E você gosta tanto de direito constitucional que eu não sei se pode falar disso aqui, se não puder, você, tipo, tá, não precisa falar, mas parece que você é pré-candidato a vereador, é isso mesmo? Não, não, sou não. Eu fiz, Não, é eu fiz uma brincadeira. brincadeira, eu fiz uma brincadeira com o pessoal no Facebook, né? Que todo mundo fala que eu tenho cara de Ah, candidato e tudo mais. Aí o pessoal fica assim, cara, é porque você tem um engajamento nas redes sociais, né? Que todo mundo acha que você vai vir de candidato, como candidato. Mas não, gente, eu não vou ser candidato, não pretendo ser. Foi uma brincadeira que eu fiz, né? Eu coloquei lá, eu sou pré-candidato. Aí quando o pessoal abriu a publicação, tava lá escrito, eu sou pré-candidato a comer um churrasco na sua casa assim que a pandemia acabar, né? Foi uma ainda bem, pegadinha para ver quem estava lendo. ainda bem que eu não abri essa publicação. Não, é uma pena, né? Porque aí você acreditou que eu era pré-candidato, mas não sou. Não pretendo ser pré-candidato, não está nos meus planos, né? Foi realmente uma brincadeira e eu me senti aberto a fazer essa brincadeira justamente porque muita gente me fala que eu deveria me candidatar e eu insisto em não me candidatar. Assim, tenho meus partidos, né? Tomo meus partidos, tenho o meu lado na história, não costumo ficar divulgando porque eu sei a confusão que dá e eu sou professor, eu prefiro que meus alunos me conheçam por minhas posições constitucionais, pelas minhas aulas, pelas minhas táticas de aprendizado, pelas musiquinhas que eu faço para as pessoas memorizarem, algumas que eu vou plagiando de outros professores mesmo, do Flávio Martins, né, do Alexandre Maza, para a galera ir memorizando. Eu prefiro ser reconhecido por isso, né, do que por um dia eventualmente entrar na política, né? Então não pretendo entrar na política, estou feliz assim, estou bem. Minha missão é realmente democratizar cada vez mais o ensino do direito constitucional e eu vou lutando por isso. Não pretendo fazer isso entrando em nenhum legislativo, executivo, muito menos. Ô, Caio, vou te colocar numa sinuca agora aqui. Como você falou de musiquinha, que você dá aula com musiquinha, dá um Uhum. exemplo, dá uma palhinha de uma musiquinha. Rapaz, aí é complicado, sabe por quê? Porque eu canto mal. Mas eu não canto mal, eu não estou me fazendo de humilde, não. Eu realmente não canto nada. Então, assim, quando eu gravo aula, quando eu vou fazer música, eu falo para a galera, assim, ó, abstrai a voz. Né? Mas, por exemplo, o mais famoso para mim é uma música que, na verdade, não é minha, né? É do Flávio Martins. Aí, quando eu levo para aula, eu coloco, ó, gente, todos os direitos reservados ao professor Flávio Martins, que é professor de Constitucional e Processo Penal. Aí ele tem o pagode da idade, né? Que é preciso ter 35 para ser presidente, para ser ministro do STF, e a mesma idade para ser senador, ter 21 para ser prefeito, para ser deputado, ter 30 para governar o Estado, e apenas 18 para ser vereador. Nunca mais cai. Vai cair isso na sua prova, você vai acertar essa questão e você vai falar, foi a música que Caio cantou mal pra caramba naquela voz dele de pato rouco terrível no vídeo com o Rogério Gimenez no Vida de Advogado. Não, mas não importa a voz. A minha voz também é horrível. Sabe que quando eu ouvi a minha voz, eu não gostava. Mas agora já acostumei e nem Eu também ligo. acostumei, mas cantar não dá. Não, mas não importa. O que importa é o conteúdo, não importa a voz, né? Isso é verdade. Se a gente tivesse a voz bonita, a gente não tava aqui fazendo live, a gente tava cantando, né? Gravando CD, vendendo, ganhando dinheiro, né? Enfim. Mas, o Caio, eu tô vendo que a gente só tem mais alguns minutinhos. Então, Uhum. eu entrei lá às 7 horas em ponto. Então, daqui a pouco a gente vai o Instagram cortar a gente aí.
Eu queria te agradecer por ter aceito o convite, né? E eu acho que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre a Constituição Federal, porque tem muito conteúdo, tem muito tema para a gente ficar falando, mas você tem aí seus compromissos, eu também. Então, eu queria te agradecer aí por ter aceito esse convite. Olha só, você está abrindo a primeira live do mês dos Que advogados. honra, Então, que honra. obrigado aí. Espero que a gente possa fazer juntos outras lives, né? E muito obrigado. Se você quiser se despedir do pessoal aí, a palavra é sua. Ah, e com certeza, quero usar esses últimos minutos aí para me despedir, né? Em primeiro lugar, falar que eu que agradeço pelo convite. Você sabe a honra, né, grande que é para mim estar aqui. Acho que todo mundo sabe, eu já deixei claro, né, como começou a minha relação com Vida de Advogado, que foi realmente uma relação assim de fã, né? Eu entrei em contato com o Rogério falando quanto que eu era fã da página. Foi depois de um vídeo que eu vi do Rogério que eu decidi ir lá, adicionar ele, buscar o contato dele, e aí as coisas aí foram acontecendo, né? Já dei entrevista para o site do Vida de Advogado. Hoje a gente está aqui na live, já é a nossa segunda live, né? Na primeira, você foi o meu convidado. Então a honra é muito grande de estar aqui, né? A gratificação é enorme. Ainda mais para falar de direito constitucional, que é algo que eu amo, que eu trago assim nas veias, de muita paixão por isso, pelo que eu faço. Eu gosto de ensinar, amo compartilhar o conhecimento que eu tenho e de ter o conhecimento dos outros compartilhados para mim também. Faço isso com muito amor, de verdade. Então, assim, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos aí que compareceram na live, que mandaram no aviãozinho, convidaram as outras pessoas. Para quem quiser me conhecer, né, conhecer meu Instagram, segue lá, por favor, ó, Prof. Caio Duarte. Quem quiser conhecer o curso, tá lá na bio também. Quiser ver um pouco de como é a minha didática, conhecer esse trabalho, o curso está bem acessível. Então, quem puder comprar aí, me ajuda pra caramba, né? E ajuda o meu casamento a sair em novembro, se Deus quiser. E é isso, pessoal. Fiquem todos aí com Deus. E, Rogério, sempre que precisar, eis-me aqui. Para mim vai ser sempre uma honra. Vou sempre dar um jeito de encaixar seu convite na minha agenda, porque a honra é muito grande. Digo mesmo, é recíproco, tá bom? Bacana. Um grande abraço para você, um grande abraço para o pessoal de Rio das Ostras, né? Pessoal do Rio de Janeiro. E até a nossa próxima live, Caio. Um grande Até. abraço. Se Deus quiser, meu querido, a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau.